Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, sexta-feira, na nossa jornada juntos, vamos ouvir o Salmo 78 e após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão sobre o que ouvimos. Vamos lá? Salmo 78, Deus e o seu povo. Salmo didático de Asaf. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia, os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim, continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer. Pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Ainda tinham o alimento na boca quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso, ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles o buscavam. Arrependidos procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança.
Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas e pedras lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos, portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor das tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como os seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e com as suas imagens de escultura, despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Salmo 96. Louvor à glória e à majestade de Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém,
fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre a importância de lembrarmos das obras de Deus e de proclamarmos sua grandeza. Salmo 78 e Salmo 96 nos ensinam a guardar as lições do passado e a louvar a Deus com o coração alegre e reverente, reconhecendo sua majestade e sua fidelidade. Salmo 78 é um salmo extenso que narra as maravilhas e os feitos poderosos de Deus ao longo da história de Israel, lembrando o povo de sua fidelidade mesmo diante da desobediência. O salmista Asaf conta como Deus guiou o povo pelo deserto, proveu alimento, água e proteção, mas também como o povo muitas vezes se esqueceu das bênçãos e desobedeceu. Este salmo nos ensina a importância de relembrarmos as ações de Deus em nossa vida, para que possamos fortalecer nossa fé e confiança nele. Quando lembramos das vezes que ele nos resgatou e nos abençoou, somos motivados a permanecer fiéis e obedientes. Que possamos passar essas histórias de fé para as próximas gerações, para que elas também aprendam a confiar no Senhor. O Salmo 96 é um convite a todos para louvar e adorar a Deus, proclamando sua glória entre as nações. O salmista declara: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Esse salmo nos ensina que o louvor a Deus deve ser vibrante e genuíno, declarando sua majestade e seus feitos a todos ao nosso redor. Ao adorarmos a Deus, não apenas reconhecemos sua grandeza, mas também proclamamos ao mundo que Ele é o único digno de adoração. Louvar a Deus é uma forma de testemunho que inspira e encoraja outros a reconhecerem sua presença e seu poder. Refletindo sobre esses salmos, somos chamados a olhar para o passado e recordar as maravilhas de Deus e a louvar a Ele com um cântico novo e verdadeiro. Salmo 78 nos ensina a importância de lembrar e contar as histórias da fidelidade de Deus para que nossa fé e a fé das futuras gerações sejam fortalecidas. E Salmo 96 nos inspira a louvar ao Senhor de todo o coração e a proclamar sua glória entre todos os povos, levando seu nome e sua verdade ao mundo. Que possamos lembrar das obras de Deus em nossa vida e adorá-lo com o coração sincero, reconhecendo que Ele é o Senhor de toda a terra. Que vocês tenham um ótimo dia
O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembre de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Deixem nos comentários também o que Deus já fez, já abençoou a sua vida, como que Ele atua na sua vida. Pra mim foi os feitos que Deus já fez, foi antes de conhecer o Thiago, meu marido, eu escrevi um bilhetinho e deixei na Bíblia, né? Tudo que eu queria que o meu marido fosse. E Deus me deu de presente o que eu pedi. Eu devia ter pedido um pouquinho mais, né? Mas perfeito, como eu pedi, Deus proveu o meu marido. E pra você? O que Deus já proveu, o que você pediu pra Ele e Ele realizou. Então, deixa nos comentários e nos vemos na segunda-feira. Tchau, fiquem com Deus.